A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez, terça-feira, para mais um dia de leitura diária da nossa lição número 13, do próximo dia 29 de junho, né? A última lição desse segundo trimestre. No próximo domingo, depois de 29 de junho, já estaremos na nova lição. Aí já estaremos no terceiro trimestre. O tempo está voando, né, meus irmãos? O tema dessa lição número 13, renovação da esperança. Texto áureo: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Nossa verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. É o título dessa lição, né, meus irmãos? Renovação da esperança. Ele fala muito diretamente aos discípulos que andaram com Jesus, viveram com Jesus, participaram de tudo com Jesus, lembrando que a maioria eram muito jovens, como o próprio João, o apóstolo João, que quando foi chamado para ser discípulo de Cristo, ele era muito jovem. Alguns historiadores, alguns estudiosos, por relatos, dizem que ele tinha entre 12 e 14 anos, por aí. Então ele era muito novo. E os outros também não eram muito diferentes. Era uma escadinha, sendo Pedro o mais velho. E eles ficavam com Jesus desde o dia em que foram chamados para seguir o Mestre, 24 horas por dia. Onde Jesus ia, eles iam atrás, dormiam junto, comiam junto, andavam junto, trabalhavam junto, faziam tudo junto. Então você imagina quando Jesus começou a ter aquela conversa com eles, né? Que um trairia, que o outro negaria, que eu vou para um lugar que vocês não podem ir, mas eu volto. Só não disse quando nem para onde ia. É chegado a minha hora, eu vou ser entregue, vocês vão ser entregues à morte, pessoas vão perseguir vocês, vocês serão expulsos das sinagogas, as pessoas vão procurar vocês para matar em nome de Deus, porque não conhecem a Deus e nem a mim. Então você imagina como ficou o coração, a mente, né, desses homens, desses meninos e desses homens. Imagina uma angústia muito grande. Aprenderam a amar Jesus, aprenderam a viver com Jesus. Não era uma pessoa comum, meus irmãos. Jesus era o Mestre, era o próprio Deus. Ele operou milagres de multiplicação, ressurreição, cura aos cegos, leprosos. Eles viram muita coisa maravilhosa ao lado de Jesus. Imaginem o próprio Deus andando com vocês em forma humana, a voz de Deus falando com vocês, ensinando, discipulando, e de repente ele disse que vai embora. Eu imagino que eles devem ter ficado muito abatidos. E quando viram que Jesus foi entregue aos romanos e ali passou por todo aquele castigo que talvez eles nunca tenham visto outra pessoa receber, e Jesus morreu. Jesus foi tirado daquela cruz, seu corpo inerte, sem vida, e ali foi sepultado. E eles, com medo de serem presos e terem o mesmo fim que Jesus, eles estavam apavorados, com medo, e acredito que na sua humanidade, meus irmãos, a gente jamais poderia julgá-los na sua humanidade, sabendo também que o Espírito Santo ainda não habitava neles. Ter a certeza de que tudo iria acontecer conforme Jesus falou era algo muito difícil mesmo, pela natureza humana, pela natureza pecaminosa, porque o homem, até mesmo os discípulos que andaram com Jesus e viram tudo aquilo, eles também estavam ainda escravos, prisioneiros sob o domínio da morte do pecado. A forma de se ter o perdão seria expiatória. Até Jesus ressuscitar, ainda era pelo sacrifício de cordeiro, o sacrifício voluntário de cordeiro, de animal. Mas Jesus estava sepultado.
Mas aí chega a notícia, eu vi Jesus. Maria diz para eles, eu vi Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E aí a gente viu ontem que Pedro e João foram correndo para o sepulcro. João chegou primeiro, mas por ser jovem, talvez jovem demais, teve medo, mas a curiosidade, a ansiedade, ele conseguiu pelo menos olhar dentro do túmulo, mas não teve coragem de entrar. Pedro chegou depois, mas entrou primeiro, né? Os últimos serão os primeiros. O mais velho, o mais experiente, né? Aquele homem mais maduro, ele não teve medo, ele já entrou dentro do sepulcro. E aí ele atestou que Jesus tinha desenrolado todas as ataduras, colocado num canto, e o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava muito bem dobrado no canto. E isso não deixou dúvida de que a coisa organizada não foi um roubo. Não foi pessoas que entraram ali e roubaram o corpo de Jesus para esconder alguma coisa, ou alguém fez isso para realmente dizer que ele ressuscitou. Não, porque se alguém fosse roubar um corpo, principalmente tendo guardas ali do lado de fora, ele ia pegar, sair carregando e depois vir o que ia acontecer. Mas estava tudo organizado. Nós falamos bastante ontem sobre isso também, sobre o significado dessa arrumação. Se você quiser dar uma olhadinha na playlist desta lição, número 13, no dia de segunda-feira, está lá no canal, você vai ver que a gente falou um pouquinho sobre essa arrumação. Tem revelação aí, tem mistério aí também. Tudo que Jesus põe a mão, tudo que Jesus faz, tem um fundamento, tem uma revelação do céu para as nossas vidas. E esse título é isso, é diretamente falando sobre isso, renovação da esperança, principalmente daqueles homens que depois de saberem que Jesus ressuscitou, João entrou depois de Pedro e viu tudo aquilo ali e creu, porque Jesus tinha dito, mas até então Jesus ainda estava no seio da terra, enterrado, sepultado, mas ali a esperança renasce. Ele ressuscitou, era verdade tudo o que ele falava. Isso renovou com certeza a esperança, até que Jesus apareceu para eles. A paz seja convosco. E eu imagino ali o que deve ter acontecido com aqueles homens. Eu acho que filme nenhum, que já tem vários filmes falando sobre isso, filme nenhum vai conseguir retratar o que aconteceu ali naquele momento. Por quê? Eles viram Jesus ser chicoteado. Ele viu Jesus ficar terrivelmente machucado, ensanguentado, ser pregado naquela cruz, ser sepultado e depois ver Jesus com o corpo sarado, glorificado, vivo diante deles, comeu com eles, conversou com eles, foi tocado por eles. Eu imagino que ali acendeu e começou algo naqueles homens que ninguém jamais poderia tirar. Como assim aconteceu? E esses homens trabalharam e seguiram a missão do Mestre com responsabilidade e com a sua própria vida, não se importando mais com nada, tanto que todos eles, se você procurar, pesquisar e ver como foi o fim, como terminou a carreira desses homens, você vai ver que todos eles sofreram por amor a Jesus e sofreram muito, mas não tinha nada, não tinha ameaça de morte, não tinha ameaça nenhuma que fizeram esses homens recuar, muito pelo contrário, eles operaram tantas maravilhas como Jesus o fez, como Jesus havia dito que ia acontecer com eles, e assim eles cumpriram a missão que por causa disso nós hoje estamos aqui, falando desta palavra, de todos os relatos. O apóstolo João escreveu esse livro. Hoje nós vamos ver uma leitura que fala sobre esse testemunho. Hoje é uma leitura pequena, é um único versículo, por isso que eu já estou falando algumas coisas para os irmãos. Então, a renovação da esperança para os discípulos foi algo que foi o ponto aonde aqueles homens renovaram não só a esperança, mas renovaram todas as suas forças. E não haveria mais nada que fizesse esses homens recuar. E eles cumpriram a missão que Jesus deixou para eles. Amém? Hoje, terça-feira, nossa lição diária está em João, capítulo 21, versículo 24. E o tema que o autor deu para hoje foi: João deu testemunho do que observou. Nós falamos aqui agora sobre o apóstolo João, que era o mais novo, mas quando ele escreveu
esse livro, ele já não era mais tão novo. Ele passou muito tempo preso na ilha de Patmos, onde o Senhor deu muitas revelações para ele. O livro de Apocalipse, toda a revelação do fim dos tempos foi dada a este João. E este João, vou falar mais alguma coisa sobre João. Por exemplo, o significado do nome dele: o Senhor mostra favor. Ele é filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Ocupação: discípulo de Jesus. Foi só o que João fez, foi discípulo e apóstolo de Cristo e escreveu o Evangelho segundo João, escreveu o livro de Apocalipse e escreveu também as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João, ou seja, olha quanto que este homem, usado por Deus, pelo Espírito Santo, nos deixou, ainda cumprindo a sua missão até hoje, deixando para a gente todo esse conhecimento, todo esse testemunho sobre o que ele viu, sobre o que ele aprendeu e sobre o que o Espírito Santo através dele, porque é assim que funciona, meus irmãos. O próprio Deus se fez carne para trazer a sua palavra e depois passou essa missão para os seus discípulos, os que se tornaram os apóstolos, e olha eles até hoje, através de Deus, escrevendo, e posso dizer até ainda falando o que o Espírito colocou em sua boca, em sua mão, na sua caneta, e ainda o faz assim até hoje, na minha vida e na tua vida. Nós estamos aqui falando sobre a palavra. Toda vez que você fala sobre a palavra, o Espírito Santo em você, essa palavra é poderosa e estamos cumprindo a missão que foi passada de homens e mulheres no passado para nós e será passada para os nossos filhos, os nossos próximos, os nossos alunos, os nossos discipulados, os nossos irmãos e quem quer que através da nossa vida também seja resgatado das trevas para a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos lá para João 21 e 24. João também era considerado o discípulo que Jesus amava. Acredito eu que Jesus amava a todos igual, né? Amava a mim, amava você, amava toda a humanidade igualmente, ao ponto de se voluntariar para pagar o preço, para nos resgatar do pecado e da morte. Mas acredito que o título de o discípulo mais amado, o discípulo que Jesus amava, eu acho que partia mais dele, né? Que devia ser, por ser o mais novo, o mais apegado a Jesus. Jesus deve ter se tornado aquela figura de pai, né? De paizão, e ele devia ser alguém também com essa característica de proximidade, mais carinhoso, mais próximo, né? Existem muitos relatos sobre isso, que ele e Jesus estavam sempre juntos, ele até se encostava em Jesus, ou seja, ele gostava mesmo era da proximidade. E a gente conhece pessoas assim, né? Pessoas que são bem apegadas, pessoas que são bem carinhosas e bem atenciosas. E acredito eu que Jesus amava todos igual, mas que João era o que aproveitava mais isso, aproveitava mais da companhia de Jesus, porque, meus irmãos, é assim até hoje comigo e com você. Quanto mais você quiser aproveitar da companhia de Jesus, assim você o terá. Porque Jesus está aí disponível para nós. Jesus quer essa proximidade. Agora vai depender de mim e de você. Quanto tempo você tem estado perto de Jesus? Quanto tempo você tem procurado estar perto de Jesus? Ou você tem muita coisa para fazer e aí deixa Jesus para uma hora assim que você está precisando dele? Eu acho que João não ia atrás de Jesus só quando estava precisando de alguma coisa. Eu acho que João era diferenciado. Eu acho que o João queria estar com Jesus em todos os momentos, não só quando precisa. Igual a gente faz hoje, né, meus irmãos? A gente vai muito a Jesus quando a gente está com problema, né? Aí Jesus fala: ô meu filho, o que foi? Aí você fala: ô Jesus, estou precisando disso, me ajuda com isso, tem misericórdia. Jesus te ajuda. Mas João não. João não ia só atrás de Jesus quando estava precisando. João ia atrás de Jesus porque ele amava estar com Jesus e ele aproveitava da companhia de Jesus. Ele queria e desejava a companhia de Jesus. Então, se você também deseja a companhia de Jesus, eu tenho certeza que você desfruta até hoje, porque Jesus vive em nós. Você desfruta
muito mais do que outras pessoas, porque você busca a presença de Jesus, você quer a presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse é o texto para hoje. Por isso eu falei bastante sobre João, falei bastante sobre o tema da lição, porque João, meus irmãos, foi uma das pessoas a quem Jesus chamou para fazer a obra, para aprender com ele e continuar a obra. E mesmo sendo um menino, mesmo sendo mais novo, olha o tanto que João fez e até hoje João está cumprindo a missão que Deus deu para ele, que Jesus deu para ele. Nós temos, como eu disse, o Evangelho de João, como nós lemos aqui. Este discípulo escreveu o que viu, testemunhou. E sabemos que isso é verdade, porque ele não ousaria inventar, aumentar ou criar alguma história aqui que não fosse verdadeira. Ele andou com Jesus, ele escreveu o livro de Apocalipse e escreveu também as 3 cartas que hoje ainda nos ensina, ainda nos ajuda, ainda nos conduz à salvação. Por quê? Porque ele e Deus eram um. Ele e Jesus eram um com o Pai. E esta unidade testificou todo esse ministério que chega até hoje e ainda continuará até o dia ou pela eternidade, porque até mesmo no céu nós poderemos ainda falar e conversar até com o próprio João. Nós teremos tempo para isso, somos muitos, mas teremos tempo para isso. Então, essas palavras que João escreveu, todo o ministério de João é eterno. E isso consiste a vida eterna. É nisto que consiste a vida eterna. E por isso que não só João hoje é eterno, ao lado do Pai, mas como também toda a sua missão, todas as suas ações, todas as suas palavras e escritos também serão eternos. Por quê? A vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho que ele enviou. Então, se Deus e Jesus habitam em mim através da verdade, através da palavra, eternidade, meu irmão. Eu e você também somos eternos em Cristo Jesus. Amém? E o exemplo e a verdade que nós podemos tirar disso para as nossas vidas, para que a gente possa levar no nosso dia a dia como uma regra de fé e prática, nesse pequeno texto que João testemunhou e escreveu tudo que viu e era verdade, e é verdade. É que nós também hoje ainda estamos testemunhando, meu irmão. Hoje a gente ainda testemunha daquilo que nós fomos convencidos, daquilo que o Espírito Santo acrescentou em nossas vidas e nós cremos. E com isso nós fomos transformados, nós nascemos de novo e começamos a viver em novidade de vida. Não só testemunhamos do que não vimos, mas cremos através do Espírito Santo, porque é por isso que estamos aqui hoje, falando e ouvindo sobre as palavras de Jesus Cristo, sobre as palavras de Deus, mas também testemunhando com nossas atitudes no dia a dia, em nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, ok? Com os nossos próximos. E próximo é quem está próximo de você. Começa pela sua família, depois os vizinhos e no seu trabalho e onde quer que você ande. Mesmo que você nunca viu a pessoa, está ali do seu lado, é o seu próximo naquele momento, ok? Se você vai no mercado, mesmo longe da sua casa, as pessoas que estão à volta de você são os seus próximos naquele momento. Próximo não é só um parente, um amigo, um irmão da igreja, não. Próximo é quem está do seu lado no momento. E ali você está testemunhando. Ali você é uma Bíblia que caminha. Ali você é um testemunho vivo do seu Senhor e Salvador. Já começando pela presença dele na tua vida. Que você não precisa nem abrir a boca. Basta você ser cheio de Deus para que as pessoas notem. Porque todo homem sem Deus, ele tem uma sede, ele tem uma
vontade, ele tem um vazio dentro dele e que quando ele se aproxima de alguém cheio de a presença de Deus, ele já nota algo diferente, ele já tem um incômodo. Se aquela pessoa está possuída por um espírito maligno, pessoas que às vezes estão até possuídas por espíritos malignos se revelam perto de você porque você é cheio de Deus. O espírito maligno que está dentro dela não aguenta e começa até a criar alguma coisa, alguma situação para fazer você pecar. Eu tenho testemunhos na minha vida, meus, que eu vivi, que pessoas em lugares ficavam me olhando, a ponto de eu ficar constrangido em alguns momentos da minha vida, em algumas fases da minha vida. E aí, de repente, aquela pessoa vinha andando na minha direção, eu não sabia o que ia acontecer, aquela pessoa chegava perto de mim e falava simplesmente assim: meu filho, a presença de Deus é forte na sua vida. E aí a pessoa começava a conversar comigo, daqui a pouco a gente estava falando das coisas de Deus. Era uma pessoa que estava afastada, estava com algum problema, ou era um servo de Deus vindo confirmar, trazer um refrigério do Senhor para mim. Mas também teve vezes de eu estar num lugar e uma pessoa de repente começar a olhar para mim e começar a me xingar. Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida e aquela pessoa começar a dizer que me odiava com uma voz que a gente sabia que não era daquela pessoa, ou seja, pelo discernimento que Deus nos dá, a gente via que era um espírito maligno que estava muito chateado porque eu estava na presença de Deus, porque eu trabalhava para Jesus, eu orava, eu jejuava. Então, meus irmãos, isso é notório. A presença de Deus em nossa vida é o diferencial de tudo. Sem abrir a boca, a presença de Deus na nossa vida, ela causa um transtorno à nossa volta. Bom para quem precisa, para quem tem sede, e muito ruim para as forças do mal, porque é você que resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém? Nós também damos testemunho da presença de Deus em nossa vida, damos testemunho com as nossas ações, nós damos testemunho com os frutos do Espírito, não praticando as obras da carne e praticando e vivendo os frutos do Espírito, alimentando os nossos próximos, onde quer que a gente esteja, sendo bons cidadãos, sendo bons chefes de família, donas de casa, mães, pais, filhos, ou seja, tudo aquilo que é colocado sobre sua responsabilidade, você faz com excelência, porque você faz como se fizesse para Deus, assim a palavra de Deus manda, e isso vai gerar o testemunho de Deus na sua vida, de que você não anda nas trevas, que você não vive segundo o mundo, mas você vive segundo a palavra. E a palavra da verdade que te santifica, te separa, te destaca. Amém, meus irmãos? Então, que a gente também dê testemunho, assim como João fez, para que a missão que um dia foi de João ainda continua até hoje a nos servir. Nós também, aprendendo com João, através do Espírito Santo, de Cristo, da palavra da verdade, a gente também possa continuar a missão dando testemunho de Cristo também. Amém? Deus possa abençoar a sua terça-feira. A paz do Senhor Jesus.